A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta Seminário nos Domínios da Mediunidade, obra ditada pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. É por ela que muitas vezes pronunciamos a expressão descabida e articulamos julgamento falso a respeito dos outros. Com ela, geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse: Não estejais inquietos por coisa alguma, nunca esteve ocioso. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele que nos fortaleça, que enriqueça as nossas vidas de discernimento, de experiências que nos amadureçam o espírito, de reflexões que nos favoreçam escolhas que vão nos fazer bem, que evitem que nós procrastinemos as nossas decisões, as nossas posturas, que nós nos esqueçamos dos compromissos assumidos, que nós percamos tempo com opiniões e conceitos que já não devem e não podem mais fazer parte da nossa vida. Que todo esse conhecimento adquirido, Senhor, possa nos fortalecer intimamente como espíritos imortais que somos, para viver em comunhão com a vossa misericórdia. Rogamos aos espíritos amigos que nos assistem, que nos orientam, que inspire o Rogério na noite de hoje, nosso querido Rogério, que vai nos apresentar o seu capítulo, as suas reflexões, o trabalho que teve de estudar, de compilar material para trazer para nós um entendimento acerca desse capítulo tão importante para a condução da nossa vida. Com a inspiração chegando através desses amigos, com a proteção que eles nos conferem na direção do trabalho. E com a vossa permissão, Senhor, nós iniciamos o encontro desta noite dizendo graças a Deus e Jesus. Olha o Rogério Olá, aí. boa noite a todos. Boa noite, Rogério. E a palavra é sua. Então, nós vamos falar aqui, boa noite a todos, né? É muito bom estar aqui com vocês. E a leitura que a Cíntia fez aí do Fonte Viva, ela vem a calhar demais da conta, porque o trabalho nos chama durante a vida toda, né? Seja de uma forma ou de outra, seja uma pessoa pedindo uma ajuda na rua, os esquecidos, ou de qualquer outra forma dentro da família. Então, esse capítulo ele é muito significante do ponto de vista da nossa soma espiritual, né? Então, lá no capítulo 24, no, do nosso livro, Nos Domínios da Mediunidade, achei aqui. Estou meio enferrujado. Então, o capítulo refere-se à luta expiatória, e eu vou apresentar aqui os personagens para nós irmos familiarizando, mesmo sendo uma repetição. Então, aqui nós temos o assistente Aulos e Clementino. O trabalhador da casa, que é o Raul Silva, é uma continuação aí do capítulo 23, né, nos atendimentos da casa. Os estudantes Hilário e André Luiz. Os integrantes da família, que são os pontos principais. O Júlio, que é o pai. Uma simpática senhora, que é a mãe, não é dito o nome dela, mas ela tem um papel fundamental, nós vamos perceber isso logo lá na frente. O Américo, que é o ponto focal da história, né, ele é o exemplo aí do início da história, mas que está numa trama familiar. É um filho em luta expiatória. O Márcio é um outro filho do Júlio e da mãe, da simpática senhora.
Guilherme e Benício são filhos também, e a Laura é a única filha mulher aí da família. Então são 4 homens e uma mulher, uma família aí de 6 pessoas. O capítulo inicia falando de um rapaz que vai para atendimento e tudo na casa, né? O atendimento é presidido pelo nosso querido Raul Silva. Ele vai em busca de auxílio na casa. E aí é narrado aí pelo Hilário André Luiz, né, Clementino, a forma em que ele se encontrava, como ele chegou lá. E aí é feita uma correlação com os outros integrantes. E é descrito assim que ele chega com estremecores coreiformes, tremores rápidos e involuntários, quer dizer, ele chega como se tivesse um Parkinson, vamos dizer assim, trêmulo, meio perturbado, desconexo, desequilibrado. Tremia e gemia de forma angustiosa e rouca, como se tivesse um guante assim no pescoço dele. Guante é uma mão apertando o pescoço dele. Então percebia-se uma agonia, um desespero ali incubado, né? Realmente ele estava ali procurando ajuda, mesmo de forma um pouco desequilibrada e precisando de socorro, ele estava buscando ajuda. No caso, ele estava sozinho, não tinha a presença dos pais, nem dos irmãos, nem ninguém. De longe é citado aí na descrição que tinham 2 entidades de forma desagradável reparando-lhe os movimentos, sem interferir magneticamente. Eu achei interessante. Por que será então que ele estava dessa forma, tremia, estava angustiado, era, tinha trêmulos rápidos e involuntários, e tinham 2 entidades distantes e não estavam interferindo nele como médium, né? Achei interessante, mas aí nós vamos ver mais para frente. Mas são dois personagens importantes aí na história, tá? Para nós entendermos aí o caso específico do Américo. Eu vou esclarecer um pouquinho sobre o Américo, né? Dito aí pelo Aulus, para a gente entender especificamente a história dele. Aí ele cita lá no capítulo: é um pobre irmão em luta expiatória, e na realidade mal atravessou a casa dos 30 anos, na presente romagem terrestre. Desde a infância, sofre o contato indireto de companhias inferiores, indireto, que aliciou no passado. Quer dizer, eram colegas dele, companhias incessantes da vida dele, do passado. Então, existe ali algum vínculo, nós vamos perceber aí no decorrer da apresentação. Pelo seu comportamento infeliz, quer dizer, ele aliciou através do comportamento infeliz. Então, não era aquele benfeitor, não era o anjo da guarda, nem nada, né? E quando experimenta a vizinhança desses amigos transviados, ainda em nosso plano, com os quais conviveu largamente antes do regresso à carne, reflete-lhes a influência nociva. Quer dizer, olha só o quão é forte a lei de atração, né? E nós vamos perceber aqui uma reminiscência que é a soma aí da vivência do Américo e dos seus colegas. Quer dizer, estava refletindo nele uma influência nociva que se exteriorizava através do corpo, do espírito dele e do corpo. Continuando. Tem sido aflitivo problema para o templo doméstico em que renasceu, ou seja, no grupo familiar também. Desde a meninice, vive de médico a médico. Ultimamente, a malarioterapia, a insulina e o eletrochoque têm sido empregados em seu benefício, sem resultado prático. Para a gente entender um pouquinho o que o Américo passou, nesse sofrimento atroz a gente estudando mais a fundo, né? A malarioterapia, ela lá mais ou menos na época de 1917, para tratamento da neurosífilis terciária, era inoculado numa pessoa que tinha sífilis neurológica, digamos assim, eu acho que é isso mesmo, para que ocasionasse nele febre, delírios, mas é um vírus inoculado benigno, que gerava ali no paciente uma transformação tal que em determinado momento ele voltava e mais curado.
Logicamente que era algo rudimentar e que na década aí de 40 apareceu um remédio substituindo aí esse tratamento, tá? Então a gente imagina que tenha sido muito sofrido para ele, porque a chance de morte também acontecia, né? Mais ou menos 15% da população tratada. Então, incluindo a insulina e o eletrochoque, vocês imaginam, né? Eletrochoque nem precisa dizer. Continuando, os tratamentos dolorosos e difíceis, de certo modo, lhe castigaram profundamente a vida física. Parece um velho, quando poderia mostrar-se em pleno vigor juvenil. Lendo assim um pouquinho o início da história no decorrer, a gente percebe que o Américo ele é uma pessoa apática, ausente, anestesiada, meio que em atraso alguns segundos para as atitudes, os raciocínios. A gente percebia algo ali, um bloqueio temporário sobre ele, né? Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores, lá no Livro dos Espíritos, questão 395, para a gente ter uma melhor reflexão. Nem sempre podemos ter revelações. Contudo, muitos sabem o que foram e o que fizeram, e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. A gente sabe que a revelação do nosso passado, ela não é salutar do ponto de vista do progresso, porque abertamente, você fez isso, você fez aquilo. Se nós soubéssemos o que a gente fez na vida passada, coisas atrozes, o que aconteceria com o nosso psique, com as nossas chances de otimismo e tudo mais? Ocorreria ali um descontrole, né? Mas nós temos em nós a carga espiritual, a nossa história. Eu até coloco aqui, ó, ver também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Se nós formos pensar, as causas atuais das aflições estão nas aflições anteriores. Então, a misericórdia divina nos faz com que o esquecimento nos traga um novo início, uma nova reparação, novos mecanismos, novas épocas de vivência aqui na Terra, novos personagens que antes não estavam conosco, agora estão, e que a gente vai perceber também na estrutura da vivência e na trama familiar, que apesar de um cenário inicialmente trágico, muito expiatório, não só do Américo, existe ali também a bem-aventurança e a fraternidade de Jesus, né? Misericórdia mesmo. Aqui no livro eu coloquei uma citação para a gente ir reflexionando, e eu tentei, pessoal, trazer algo assim, menos do evangelho, vamos dizer assim, um pouco mais científico ligado, o espiritual ligado à matéria, né? Lá no livro Psiquiatria e Mediunismo, de Leopoldo Balduino, cita no capítulo 9, o capítulo se chama Doença Mental de Fundo Espiritual, nos parágrafos 6º e 7º. As doenças mentais de fundo espiritual podem ocorrer pelo simples fato de não ser a mente um epifenômeno do cérebro. Ou seja, o cérebro não é o primeiro causador, condição acima do fenômeno derivando de uma causa primária, ou um mero agregado de funções neuronais, né? Mas assentadas suas bases funcionais nas profundezas do próprio núcleo da personalidade, que, como já foi dito, é de natureza espiritual. Então, nós percebemos o quê? Que no plano espiritual ele esteve em companhias difíceis, que o levaram para um cenário ruim, mas para ele chegar no plano espiritual, antes também ele estava em um caminho desvirtuado. Aí nós vamos ver aqui no decorrer. Quer dizer, o corpo sente o que o espírito é. De acordo com o espiritismo, e já foram dados exemplos, existem patologias mentais as mais variadas no próprio plano espiritual. A mente enferma carrega no cérebro perispiritual os mesmos sintomas que a acometiam no plano físico.
Em outros termos, o grau de desenvolvimento moral e espiritual é fator determinante de sanidade ou insanidade. Então, é um caminho de duas vias, para a sanidade ou para a insanidade. Assim, nós estamos estudando, nós tentamos nos melhorar, nós buscamos compreender o amor e vivê-lo. Nós temos força de vontade em nos melhorar dia a dia, nós buscamos a oração para sustentarmos a nossa fé, a nossa vontade, o nosso fervor, o nosso aprendizado. Então, não só pelo caminho equivocado do livre-arbítrio ele buscou, mas ele pode também buscar agora o lado da sanidade. Aulus e Clementino aplicavam-lhe recursos magnéticos de auxílio, asserenando-lhe o corpo conturbado. Então, Aulus e Clementino observando ali a, a carência dele em receber ali o auxílio magnético, né, que o plano espiritual eficazmente é capaz de nos fazer, inclusive nos auxiliando, fazem nele ali um passe, reequilibrando ali o organismo magnético dele e físico. Tal foi o acidente paroxístico. O que que seja isso? É recorrência repentina de sintomas, com espasmos ou convulsão. Ele chegou trêmulo, meio perturbado, guante no pescoço, né? Qual se fora surdo as preces de Raul Silva em seu favor? Quer dizer, o Clementino estava ali, o Américo estava ali, quer dizer, enquanto Raul Silva proferia as suas preces, ele não prestou atenção, não conseguia se concentrar, não estava ali. Ele estava em um outro local. A mente dele não se concentrava, não existia foco, não existia a percepção total do ambiente que estava sendo gerado ali, né? Então ele estava em desconecto do ambiente. Após o ocorrido, Hilário indagou. Eles prestaram atenção, né? Não lhe vimos desdobramento e, ao que nos foi concedido verificar, não assimilou emissões fluídicas de qualquer habitante de nossa esfera. Quer dizer, ele estava no mundo dele ali de sofrimento e a monoideia sem um instante de alívio. Imaginem só o sofrimento que o América estava passando, né? Mas a cada doença, a cada enfermidade, um remédio necessário para que nós possamos melhorar depois, né? Depois da queda existe aí a vitória. Aí é perguntado: enquadrar-se-lhe-á o transe em algum processo mediúnico que desconhecemos? Quer dizer, aconteceu ali, existiu ali a dúvida. É um processo mediúnico que a gente não conhece? É oportuno perguntar. Por que que ele... Geralmente a gente acha pelos estudos e pelos exemplos, né? Pelos cases que nós estudamos, geralmente tem o transe ali mediúnico. Mas e o caso dele? Que tinham duas entidades próximas, mas que não estavam interferindo magneticamente. O que que seria? A gente pode ir já reflexionando sobre isso, que é algo que é utilizado em qualquer momento, não só para o Américo, né? O enigma de nosso irmão, elucidou o assistente Alves, é de natureza mental, considerando-se-lhe a origem pura e simples, mas está radicado, ou seja, enraizado, consolidado, a sensibilização psíquica. O que que é? A repetição de episódios, tanto quanto as ocorrências de ordem mediúnica. Quais são as repetições de episódios? Ele tem ali, na soma psíquica e mental dele espiritual, a repetição dos episódios através do corpo físico. Então, realmente existe ali uma perturbação, né, incessante. Nem através do sono ele tem sossego. Aí eu faço aqui uma citação para melhor exemplificar essa no slide anterior. Buscando compreender melhor sobre o tema, Ivone Pereira, no livro intitulado Recordações da Mediunidade, no capítulo 3, Reminiscências de Vidas Passadas, parágrafo 2º. Aí ela cita oportunamente que o espírito do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a quem tanto amamos, observou, em recentes instruções a nós concedidas,
que nos manicômios terrestres existem muitos casos de suposta loucura, que mais não são do que estados agudos de excitação da subconsciência, recordando existências passadas tumultuosas ou criminosas, ocasionando um remorso no presente. Eu achei essa citação assim, que ela caiu como uma luva, a tampa da panela, porque não é só o Américo, nós, como habitantes do planeta Terra, possuímos também, de um certo modo, essa recordação no nosso subconsciente, esse drive gravado, alguma coisa que nós precisamos aí trabalhar e nos provar, né? E nos melhorar. Então é muito explícito que, ó, estados agudos, ou seja, crônico, no caso do Américo, para o lado da perturbação, por conta da vivência dele no plano terreno e no plano espiritual. É aí citado pelo capítulo. Logicamente que ele tem toda uma história. Então ele inconscientemente estava sentindo e recordando as existências passadas tumultuosas ou criminosas, trazendo nele então um remorso no presente. Mas que isso também vai ser mostrado aqui que é um mecanismo de burilamento, né? Porque quando nós fazemos uma oração, uma prece em estado de sofrimento, ou de angústia, ou de tristeza, ou de esperança, é diferente. Quando nós estamos assim no Natal, com todo mundo junto, vivendo muitas alegrias, aí é mais de gratidão, né? Então existem situações diferentes. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 10, menciona ainda: quanto mais grave é o mal, quanto mais enérgico deve ser o remédio. Explicitamente aí o caso do Américo, né? Esse sofrimento todo. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia da sua própria cura. Palidamente, eu observo no estudo do capítulo que ele está fazendo isso. Ele tem essa pálida noção, essa força pequenina que ele possa ter, que ele vai estar indo no centro sozinho, não é a primeira vez, né? Então ele está aí programado para isso, né? Digamos assim, antes do nascimento dele. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Impaciência é algo que o Américo não tinha, né? Porque ele estava ali à deriva, parcialmente à deriva, vamos dizer assim, né? Buscando ajuda e no sofrimento incessante. Foram feitas algumas perguntas que eu sucintei aqui para a gente conversar. Coloquei essa imagem aqui de um tônus vibratório, né? De uma pessoa para outra. São ondas mais alongadas, significa são ondas, como é que eu vou dizer? Para o caminho da oração, do equilíbrio, né? Da alegria. Aí foi feita a pergunta: podemos considerá-lo médium? Aí a resposta: de imediato, não. Por quê? Necessita de cuidado assistencial. Primeiro, ele vai precisar se reorganizar, criar consciência de si próprio no autoburilamento, estudar, receber o tratamento espiritual e médico. A gente nunca pode esquecer isso, né? Não é só espiritual, é médico também. Então ele não está em condições nenhuma de ser um médium e receber ali o intercâmbio mediúnico, né? Um exemplo claro é que a presença dele lá no grupo era isolada, enquanto os outros médicos que estavam ali estavam em emissão de fluidos diversos. Américo poderá cultivar faculdades medianímicas? Sim, após sanar suas desarmonias, que é a expiação dele, né? Muito naturalmente. Agora eu vou fazer 2 relatos. Primeiro, um breve relato sobre Américo e o grupo familiar, para nós conhecermos mais profundamente a trama. Nosso amigo em desajuste, antes da presente imersão na carne, vagueou por muitos anos em desolada região de trevas.
Aí foi vítima de hipnotizadores cruéis com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da delinquência viciosa a que se dedicara no mundo. Sofreu intensamente e voltou à Terra, trazendo certas deficiências no organismo perispiritual. Olha só que interessante, né? Assim como ele esteve em desolada região de trevas, hipnotizado por cruéis espíritos em estreita sintonia, nós também, vou citar o outro lado, lógico, se nós estamos em constante oração, no momento oportuno, estudando, buscando nos melhorar, nós vamos também fazer essa soma, né? Então, ele, em decorrência das escolhas dele, no plano terreno e no plano espiritual, está ali com deficiências, ele adquiriu essa deficiência no organismo perispiritual, no qual ele, nesse nascimento, nesta família, buscará o seu melhoramento, o seu autoconhecimento, burilamento, e assim começar a abrir mais os olhos e perceber a magnitude da vida eterna, né? Um breve relato sobre integrantes da família. Lá no início eu falei os nomes e o que eram, pai, filhos, né? Júlio, na história, é um pai paralítico em processo regenerativo. Ou seja, ele, a partir de uma certa idade, ele foi acometido aí de uma doença que o deixou paralítico. Naturalmente está aí na programação reencarnatória dele. E outras coisas também, que eu direi adiante. A simpática senhora, que é uma mãe abnegada, imagina, que família que não tem, vou falar das mulheres, tá? Para não falar da mãe. As mulheres são a salvação do planeta. Tinha que ser uma mãe, né? Uma mãe abnegada. Ela, quando ora, abre as portas do céu. Américo, que é o foco central aqui da história, está em luta expiatória. Crê-se derrotado, em solidão, com pensamentos enfermiços. A gente já sabe que essa derrota, essa tristeza, essa desilusão, a solidão e pensamentos enfermiços vêm aí da somatória da vivência espiritual dele, refletindo-se no corpo físico. E aí classificado como doente mental. Márcio é o irmão do Américo, filho do Júlio e da senhora. É um outro filho mais novo que vive o processo de embriaguez, né? Vai ser citado aí adiante. Guilherme e Benício estão na flor da idade, em extravagâncias noturnas. Estão aí naquela conhecimento da vida através da noite, das extravagâncias. E Laura, abnegada filha. Vamos dizer assim que ela também é uma outra pilastra, um sustentáculo aí na família, ajudando-os de forma pontual. Fim da reunião, né? Américo, Raucilo e todos vieram embora. Américo foi para casa, sendo acompanhado por Aulus e demais. E chegando lá, Américo chega, ele chama incessantemente na porta e a mãe dele veio atendê-lo. A simpática velhinha veio atender a porta. E aí Américo adentrando junto com a mãe dele, até citado lá no texto, que é a forma com que a mãe chega para receber o Américo é de ternura, compaixão, carinho, aquela coisa que a gente já sabe como é que é, né? A gente quer se jogar no braço, tão gostoso. O rapaz embriagado com o Márcio desfere ali palavrões, né? Acometido aí da embriaguez, através da embriaguez. Mas a mãe fala, não, vamos cuidar de você primeiro. A mãe vai lá, cuida dele e leva-o para o seu leito, para dormir, né? Envolve cobertas do leito para dormir. Após isso, Américo ele se desdobra através do sono, em um desdobramento natural, né? E ele naturalmente, nós naturalmente, tanto para o sonho bom ou ruim, para as nossas tendências boas ou ruins, nós vamos de encontro àquilo que pensamos, que vivemos, né? Aí o Américo amedrontado avançou para a pequena câmara, arrojando-se ao lado de velho paralítico. Esse velho paralítico é o
Júlio. E o que está do lado dele, naturalmente, é o Américo e os mentores. E aí o Américo passa do lado dos mentores, do Clementino, do André Luiz, e não os vê, naturalmente, né? E o paralítico está sozinho, Júlio está sozinho. Mas, de certa forma, o Júlio sente a presença dele de forma integral, mostrando dolorosa expressão. O doente assimilou-lhe a presença. Então aí vem um angustioso pensamento, né, do Aulus sentindo o Américo. Aulus então escuta a mente do enfermo pedindo forças e chorando. E o Júlio ainda pede assim, em uma oração breve, pedindo ajuda, proteção. Me sinto triste, há alguém necessitado perto de mim e tudo mais. E ele ora, né? Por quê? Porque Júlio já encontrou consolo nos ensinamentos do Espiritismo. Agora imaginem, o Júlio é um paralítico e pai dos filhos e da filha. Ele recebeu ali o mecanismo de acesso do Espiritismo, estuda, já tem noção da vida eterna, vem se burilando, se autoconhecendo. Então, isso também ele precisava, no momento como pai de toda a família. Vai ajudá-lo, vocês vão perceber isso aí. Agora, ó, nessa imagem, a gente vê lá o Júlio ao fundo, de olhos fechados, o Américo sendo levado por uma moça e os mentores ao fundo. É feita a pergunta: qual a afinidade e drama familiar nessa existência, nesse caso? Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, quer dizer, a mãezinha, trouxe ao mundo 5 filhos, dos quais uma jovem que foi abençoada irmã na outra vida terrestre. E os demais, inclusive Américo, são 4 rapazes de trato muito difícil. Márcio, que já conhecemos, é cliente da embriaguez. Guilherme e Benício estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas. Laura, que é a abnegada companheira dos pais. E o nosso Américo, o primogênito, que ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo. Olha só o quadro dessa história. O Júlio, na encarnação passada, ou próxima, não é dito que é na encarnação passada, mas é dito que foi numa encarnação próxima. Foi o dirigente de um grupo no qual ele aliciou, que são os 4 rapazes, que é o Américo, o Júlio, o Guilherme e o outro rapaz, que eu me esqueci o nome. Eles acometiam as pessoas de assalto e outras peripécias, né? Então, aí agora ele é o pai de todo mundo novamente, de certo modo, como antes, mas já com um certo conhecimento da doutrina espírita e recebendo a ajuda da esposa e da Laura, que é filha, que foi irmã dele em outra vida. Quer dizer, a gente percebe aqui nitidamente o comprometimento antes da reencarnação de todos os personagens aqui. E o primogênito, o Américo é primogênito, mais novo, mas foi o primeiro, é o mais velho de todos, então nós já percebemos que o restante são menos de 30, 25, 20, enfim, moços novos. Expiação do grupo doméstico. Antes malfeitor, hoje pai paralítico, busca dar-lhes nova orientação. O Júlio sofre muito pela nova condição de consciência em que ele está criando e, de certo modo, ele percebe como pai, pelos laços de família, né, já tem laço espiritual, mas pelo laço de família, como pai, e toda essa transformação como pai, o tanto de desgostos, é dito isso no capítulo, que os filhos levam para ele. Que a gente quer ver as pessoas conquistando o seu trabalho, sorrindo, mesmo nas dificuldades, olhando com otimismo, buscando saída, contando com a ajuda dele. Agora, um pai paralítico, em condições terríveis para o trabalho, mesmo assim ele tenta, com trabalhos leves, suprir as necessidades da casa, vive em uma condição muito simples, mas que de forma geral é tudo difícil, né? Mas que possuem ali
uma sustentação muito bonita, né? Que são esses princípios que eu estou falando. Ele conheceu o Espiritismo, tem a senhora, tem a Laura e tem também o Américo buscando o seu resgate, né? E nós percebemos os outros três filhos ainda um pouco mais na retaguarda. Laura, em desprendimento, auxilia o genitor. Então, aqui nessa imagem, a Laura foi ajudar o genitor, o que foi seu irmão, né? A gente percebe aí que essa soma de vivência espiritual que ela tem já está sendo aplicada aqui de outra forma, né? Então, no desprendimento do sono, o Américo vai para as tendências dele e ela continua o trabalho também através do sono, né? Afirmado no capítulo que sim, os trabalhadores continuam através do sono a sua trajetória de trabalho, de carinho com o próximo, né? De labor. Então, refletamos e que nos nossos trabalhos, não só nos dias em que estamos nos grupos de estudo, mas diariamente, nós nos propomos a ajudar o próximo, estamos buscando equilíbrio em oração, a boa palavra, o bom pensamento, nós estaremos em trabalho, né, gratificante. Pelo sono, as almas seguem os impulsos que lhes é próprio, é o que eu disse agora, né? Fatos mediúnicos no lar. Obsessão entre si. O intercâmbio familiar é obrigatório. Não fui eu que criei isso aqui, viu, pessoal? Isso está lá no texto, no capítulo. O intercâmbio familiar é obrigatório, consumindo ideias e forças alheias. Agora, imaginemos as ideias dos filhos que estão na noite, o filho que está em embriaguez, o Américo da sua forma desequilibrada, as preocupações do Júlio. Eles assimilam entre si, de acordo com as vossas sintonias, tal ou tal sentimento, né? Foi mostrado aqui nitidamente a presença do Américo levando para o pai a angústia, a tristeza, o desespero, o pedido de ajuda, no qual o Júlio pediu em prece, né? Então, a família é um meio para o nosso progresso. Ela é a primeira porta para nós iniciarmos nosso processo nessa encarnação. Então, nós devemos olhar a família com muito amor, com muito carinho, sempre buscando, ao final da apresentação, eu vou mostrar aqui alguns itens para nós nos orientarmos ou reforçar, porque de certa forma nós já sabemos, para nós criarmos aí um guia de cabeceira, vamos dizer assim, para nós não nos esquecermos nas horas das tristezas, do trabalho fraterno e mediúnico, na conversação de ideias em que devamos respeitar a ideia do próximo, né? Isso é importantíssimo, em que nós temos a grande mania de querer que a pessoa, o ouvinte, aceite a nossa opinião, que aquilo seja verdade, que não, isso não é o correto, né? Vamos refletir um pouco sobre a última pergunta do capítulo, momento onde é questionada a presente frequência no grupo mediúnico. Frequência aqui, né, Cíntia? É a frequência em ser assíduo, em toda semana o trabalhador está ali na casa. Esse é o sentido de frequência, tá? E foi essa palavra utilizada aqui no capítulo também. Voltando, contudo, ao caso de Américo e reconhecendo-o como portador da histeria, haverá vantagem na frequência dele, ou seja, na assiduidade dele, ao grupo em que outros médios se aperfeiçoam? Por que essa pergunta? Porque ficou nítido a distância dele, da psicosfera dele, no grupo mediúnico. Quer dizer, foi notado ali nos outros médiuns várias irradiações fluídicas e pensamentos assimilando isso e aquilo, emitindo isso e aquilo. E no caso dele, não. Era um objeto inerte, uma pessoa inerte, na realidade, apático, né? Sem alguma movimentação substancial. Interessante a pergunta, né? Como não é respondido?
E aí ele fala, buscando a disciplina e o estudo, a meditação e a prece. Mas o que que isso implica, a disciplina, o estudo, a meditação e a prece? Logicamente que muito mais, né? Aí vem o comprometimento, a vontade e etc. Que eu vou dizer aqui. Divaldo Franco, no livro Intercâmbio Mediúnico, por João Cleófas, no capítulo 9, dito como conscientização mediúnica, no parágrafo 3º, nos informa: liberar-se a pouco e pouco dos condicionamentos enfermiços e perturbadores. Como? A frequência ajuda, porque ali ele estará escutando, em um momento ele prestará mais atenção nas palavras de amor, de misericórdia, nas boas palavras que são ditas ali, dos pontos de vistas que são somados de carinho, de reflexão. Com isso, ergue-se acima das psicoses mediúnicas deprimentes, quer dizer, daquelas monoideias dele. Ele começa a enxergar ali o outro lado da moeda, criando um novo prisma, percebendo ali que aquelas palavras estão lhe fazendo bem e que às vezes até inconscientemente, pela nossa primeira natureza que Deus nos criou, o caminho do bem, né, começa a assimilar então uma esperança e ali ir se reforçando e criar um clima natural, defluente da média aritmética dos estudos dos estados emocionais. Eu achei interessantíssimo isso aqui. Média aritmética dos estados emocionais. Não vou conseguir explicar sobre isso aqui, mas eu fiquei curiosíssimo para poder estudar mais, tá? O que ele quis dizer sobre isso aqui. Constituem serviço em regime de urgência no exercício da mediunidade perante Jesus. E, pessoal, nós precisamos sim sermos afinco, termos comprometimento, aprofundarmos-nos nos temas, nas histórias, porque tudo está no detalhe. Uma palavra, uma citação, né? É importante nós lermos 3 linhas e entendermos o que as 3 linhas disseram, né? No texto. Muitas vezes a gente deixa passar. E aí, na última citação, ainda no capítulo 12 do mesmo livro, nos alude e nos orienta às seguintes condições: a fim de colimar êxito no empreendimento das comunicações espirituais inteligentes, quer dizer, no intercâmbio mediúnico pelos espíritos, deve o médium que se candidata ao ministério socorrista preencher, no mínimo, as seguintes condições. E aqui eu vou me atrever a falar que não é apenas o médium que se faz instrumento para a comunicação de um espírito, todos nós, né? Logicamente, todos nós. E aqui eu coloquei as palavras que é citado no livro Intercâmbio Mediúnico. Se vocês quiserem, se a Cíntia quiser, eu posso ler o que foi dito aqui no livro, cada palavra, e cada palavra eu coloquei da cor da palavra. Eu tentei pôr ao máximo, né? O equilíbrio, por exemplo, ó, cor verde. É importante termos as condições de equilíbrio, conduta, concentração, oração, disposição, humildade e amor. E, por exemplo, a humildade, quando eu vou ler aqui no livro, ela se fala, ser humilde, aceitar as coisas, não, é outra coisa. É outra humildade, né? É como diz, não ter que discordar, é entender a opinião do outro, por exemplo. É dito isso, que eu disse se puder, sim. Igualzinho. Então, pessoal, acredito que seja esse o final aí do capítulo. Se quiserem, eu posso ler um por um aqui, algo breve, se tiver tempo. Se quiserem, eu acho que é importante também. Volta um slide aí, que é importante a gente Uhum. falar sobre essa frase que você colocou aí. Liberar-se a pouco e pouco dos condicionamentos enfermiços e perturbadores, erguer-se acima das psicoses mediúnicas deprimentes,
que é o caso que ele está, porque ele traz Uhum. bagagem, companhias espirituais, e ele está nessa encarnação, vivendo dessa forma, filtrando justamente esses estados enfermiços e perturbadores que ele trouxe com ele por conta da vida que ele levava antes de desencarnar no plano espiritual, por força da escravização em que ele viveu das entidades que o hipnotizaram profundamente, né? Uhum. E fazendo isso, liberando-se dos condicionamentos enfermiços e perturbadores e erguendo-se acima das psicoses mediúnicas deprimentes, ele vai criar um clima natural. Esse clima natural é defluente, ou seja, ele se deriva, ele tem origem na média aritmética dos estados emocionais. Esses estados emocionais que você colocou, equilíbrio, conduta, concentração, oração, disposição, humildade, amor, boa vontade, tolerância, tudo isso, esses aqui mais alguns, tá? Então você vai Uhum. somar tudo isso, que é uma média aritmética, entre os números 4, 5 e 6. Você vai somar 4 mais 5 mais 6, dividir por quanto? Por 3, não é isso que é uma média Uhum. aritmética? São Sim. 3 algarismos que você vai dividir, então, a soma deles dividido por 3. 4 mais 5, 9, mais 6, 15, dividido por 3, 5, né? Então, é uma média Sim. entre 4, 5 e 6. Então, ele vai somar esses estados emocionais, tantos quantos ele queira colocar no denominador. No seu caso aqui, você colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu cheguei só até humildade, tá? Uhum. Uhum. E vai dividir tudo por amor. Aliás, o que está no denominador são. Peraí, que agora eu confundi. Denominador é o de baixo, numerador é o de cima, né? Olha a matemática faltando aqui para mim. Mas é isso que eu quero dizer, exatamente. Você vai pegar esses estados emocionais e dividir pela quantidade de amor e perseverança que você tem ali, somando todos eles, tá? Ele vai te dar uma média daquilo que você já consegue sentir, daquilo que você já consegue melhorar, porque você não vai se aperfeiçoar numa existência só, tá? Sim. Então, essa média desses sentimentos é que vai te levar a um estado natural, um clima natural espiritualmente, para te ajudar a se liberar dos condicionamentos enfermiços e perturbadores e das psicoses mediúnicas deprimentes. Traduzindo isso aí, Cíntia, comportamentalmente, vamos dizer que o resultado dessa média aritmética de estados, pensando positivamente aí no progresso moral e psíquico do Américo, ele consiga, porventura, lá com 50 anos, durante todo esse tempo aí, trabalhando para se melhorar, ele vai conseguir auxiliar a mãe, os irmãos, com mais racionalidade, vai conseguir trabalhar melhor na casa espírita, né? É, Utilizando-se veja bem, dessas. veja bem que ele é o filho mais velho de todos, ele é o único que, mesmo dentro dos seus condicionamentos enfermiços e perturbadores, que está buscando uma forma de sair daquilo ali. Porque o Márcio continua se embriagando. O Benício e o outro irmão continuam nas mesmas liberalidades, é, é, nas mesmas atitudes inconsequentes que as pessoas não Extravagância. medem, porque não refletem, não pensam, e depois precisam colher os frutos daquelas atitudes, daquela semeadura que fez. Ele Uhum. pode até nem se liberar desses condicionamentos enfermiços, dessa psicose mediúnica deprimente nessa existência, mas ele está insistindo num caminho que está sendo um processo de autocura. Ele está aprendendo, ele está buscando o passe, ele está buscando a oração, tá? Você vê que ele Uhum. chega em casa, deita sozinho, ele fica com medo, ele busca o socorro espiritualmente, ele já sabe onde buscar socorro, naquele que era antigamente o chefe da gangue, vamos dizer É, assim, e que agora, pela luta expiatória que está vivendo,
com os conhecimentos que ele tem da doutrina espírita, a qual ele buscou para se fortalecer, para passar por aquela luta expiatória. Então, ele vai espiritualmente, ele vai correndo para o chefe, que hoje é o pai dele, Não é a aonde ele vai perfeição, né? buscar, e onde ele vai, exatamente, onde ele vai buscar o quê? Fortalecimento para o medo que ele está sentindo, porque ele não quer resvalar mais ainda para o desequilíbrio. Você vê, quando ele foi retirado da espiritualidade, isso não conta na história, mas pelo que a gente já conhece, quando ele foi retirado daquele ambiente vicioso para ser preparado pela espiritualidade para uma nova encarnação, muito provavelmente compulsória, sem que ele tivesse direito de fazer muitas escolhas, porque o grupo estava muito comprometido, Uhum. ele deve ter ouvido conselhos, pessoas falaram alguma coisa para ele, tiraram, de certa forma, o que foi possível daquele estado profundo de hipnose, para que ele tivesse alguma consciência de si mesmo, alguma. Porque eles não podem Sim. cortar o mal pela raiz de uma vez só, porque senão vai comprometer mais ainda o espírito. Ele não tem conhecimento íntimo suficiente para ser liberado daquela situação que é para ele um processo educativo, tá? E como você mesmo diz, quem sabe também a ficha dos irmãos vai cair em algum momento, porque Deus não dá problema sem mandar o recurso para que aquele problema seja resolvido. Quem são os recursos ali? A senhorinha abnegada, que é a mãe, e Uhum. a Laura, que é a É, irmã, também um espírito mais desenvolvido, todos com muita paciência, é. com muito amor no coração, né? Para ajudar a fazer aquela média aritmética, um clima o mais natural possível dentro das limitações e fragilidades que o grupo tem, E o tá? Júlio está se fortalecendo para as próximas necessidades, né? É quase que uma Primeiramente, preparação é, para uma próxima encarnação com mais consciência, tá? Onde aí sim, talvez a partir do exercício próprio da mediunidade, e não quer dizer que o médium que trabalha ele é perfeito e que não tem nenhum desequilíbrio, todos nós temos, tá? Divaldo mesmo fala que obsessão simples é uma coisa que todos nós vivemos. uhum, Vai depender de nós fazer com que essa obsessão, que é nossa companheira constante, porque o nosso pensamento não para, não seja um fator agravante dos nossos débitos e dos nossos compromissos, certo? Pode ir até o certinho. final aí para anunciar a próxima facilitadora, que é a Fernanda Lopes, Fernanda. É, capítulo 25. tá? Rogério, Pode- muito obrigada. Nós que te agradecemos por esse jeito paciente de nos mostrar essa história. Parece um capítulo só, é simples, né? Está tratando só de um caso, mas ele ensinou tanta coisa para a gente, né? E é assim que Sim, a gente vai absorvendo todos esses conceitos do livro, né?